sistema de defesa, que ele reconhece como uma célula não alterada. Se essa célula que cresce e que nasce errada não tira pelo sistema de defesa, ela começa a se multiplicar. Então ela perde a capacidade de morrer. A vida, a célula nasce, cresce e morre. O câncer nada mais é do que uma célula dessa que não morre. E ela se multiplica, perpetua e começa a fazer essa multiplicação e tira a função do órgão. Por exemplo, uma célula do fígado, um câncer do fígado, ele forma um grande tumor que perde a função do fígado. E isso pode acontecer em qualquer órgão, desde o cabelo até a corrente sanguínea, nós podemos ter câncer. Doutor Sidney, então o ser humano, ele é pluricelular, é isso? Pluricelular. A gente aprende isso, uma ciência, lá embaixo, não é verdade? Exatamente. Quando está estudando, vai aprendendo. E essas células, nós temos trilhões de células dentro do nosso organismo que se reproduzem. Isso é o que a gente está aprendendo com o senhor nesse momento. Tá falando. O problema é que uma dessas células pode se tornar, ou ela já é uma célula cancerígena? Não, ela pode se tornar uma célula cancerígena, porque o nosso material genético, aquele DNA que vocês lembram, ela pode ter uma alteração. Então ela começa a crescer e cai na corrente sanguínea, como a gente está vendo aqui. E ela, na corrente sanguínea, ela vai a qualquer parte do organismo. E isso é uma das características da célula cancerígena, que é o que a gente chama de metástase. Você tem um câncer, por exemplo, de pele na perna, e pela corrente sanguínea ela pode chegar no pulmão, ela pode chegar no fígado, pode chegar até no cérebro. Então, essa célula, quando ela cresce, por isso que é importante o diagnóstico precoce, que você trata ela antes de chegar na corrente sanguínea. Se essa célula cai na corrente sanguínea, ela espalha por todo o organismo. Aí, o tratamento tem que ser feito na corrente sanguínea, e isso é o papel da quimioterapia, que a quimioterapia, a gente injeta a droga na corrente sanguínea e ela cresce. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, uma célula de câncer de mama. Esse câncer de mama, ele localizado, que a gente faz o diagnóstico precoce através da mamografia, quando o nódulo não é palpável, ele está localizado. Se esse tumor começa a crescer, você pode observar que ao lado nós temos pequenos vasos, pode ser vaso sanguíneo ou famoso vaso linfático, que vai dar aquela íngua. E essa célula crescendo, ela atinge um vaso desse e a limpeza e o tratamento cirúrgico tem que ser radical, porque nós temos que fazer o tratamento não só local, mas com risco da metástase. Você pode observar bem ao lado, nós temos um vaso linfático. Então esse tumor de 2 centímetros, ele pode comprometer o linfático, então a gente tem que tirar não só o tumor, mas todos esses linfáticos que estão nessa cadeia, para que o tratamento seja radical. Doutor Sidney, a gente já coloca uma imagem aqui do câncer de próstata, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Então, é mito quando dizem que todos nós, seres humanos, nascemos com células cancerígenas? É mito. Nós nascemos com células normais, mas o câncer ele pode ter uma predisposição genética, mas 70% dos cânceres você não precisa ter história familiar, você não precisa nenhum fator genético. Você está mais relacionado com o fator externo, com o que nós temos no dia a dia, ou alimentação, ou radiação, ou algumas profissões que põem em contato. Então, é mito dizer que só vai ter câncer quem teve história familiar. Mais importante do que a história familiar é a exposição diária e contínua ao fator cancerígeno. Aí é uma imagem, o câncer de próstata, né, doutor Sidney? Essa aqui, o câncer de próstata é uma coisa que ele vai cometer as pessoas, homem, a partir dos 50, 60 anos, que a próstata é uma glândula que fica próximo da bexiga e compromete a uretra, onde vai sair a urina. E o que acontece? Há uma tendência natural do homem de um crescimento dessa próstata. E ao longo do tempo, esse crescimento ele pode ser maligno. Então, o toque retal é importante porque a próstata ela é palpável através do reto. Então, o especialista ele percebe a consistência, ele percebe se está regular ou não essa próstata, antes que essa célula se espalhe. Ela pode espalhar, comprometer não só a uretra, mas a bexiga. Aí o tratamento é muito mais radical, por isso que a gente faz o diagnóstico precoce antes de qualquer manifestação clínica. No toque retal você consegue identificar. Doutor Sidney, eu só quero fazer aqui pode sentar, doutor Sidney, por favor, fazer um questionamento para o senhor em relação ao câncer de próstata, né, que é algo que, assim como o câncer de colo de útero, sempre
um terror na vida das mulheres, o de próstata em relação aos homens. Mas em que momento a intervenção cirúrgica ela tem que ser realmente realizada? Já o senhor responde, a gente faz um intervalo comercial. Quero já convidar você a mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Eu tenho certeza que essas orientações, elas farão a diferença na nossa vida, né, gente? A gente precisa dessas informações, uma vez que o doutor Sidney acaba de nos dizer que mais de 70% dos casos, eles não são hereditários. É a própria vida, né? No nosso dia a dia acaba contribuindo como um fator de risco para o surgimento, o aparecimento do câncer. A gente faz um intervalo comercial e volta já com você. Já estamos de volta e agora a gente já chama o repórter Ademilton José para essa conversa. Vamos falar sobre os casos, inclusive agora, de câncer de colo de útero, né? Manaus, infelizmente, acabou se tornando a capital mundial desse tipo de câncer. Ademilton. Não existia ou não tínhamos tanta informação sobre o câncer? Essa é a pergunta que fazemos quase diariamente. O câncer está entre as doenças que mais se propaga na vida moderna. O que mudou? O que fazemos? O que comemos? Será se está na forma de vida que levamos à vulnerabilidade da doença? Para você ter uma ideia, somente entre 5 a 10% dos cânceres surgem por fatores hereditários. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, aponta na alimentação saudável uma forma eficiente de evitar a doença. E também afirmou que, em 2012, no mundo, foram registrados quase 15 milhões de novos casos. A doença causou cerca de 8 milhões de mortes. Isto significou 14,6% de todas as mortes humanas. Isso é preocupante. No Brasil, o câncer do colo de útero é o terceiro mais comum na população feminina e o segundo mais comum entre as mulheres em todo o mundo, atrás apenas do câncer de mama. Já no Amazonas, o câncer de colo de útero coloca Manaus no topo dos lugares de maior frequência da doença. Segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, a taxa do Brasil é de 19 mortes a cada 100 mil habitantes. No Amazonas, a taxa é de 35,13 a cada 100 mil habitantes. Obrigada, Ademilton, pelas informações. Esse número que o INCA nos revela, a própria Organização Mundial de Saúde, quando chama, faz um alerta em relação às mortes humanas no mundo, são números preocupantes, né, doutor Sidney? Extremamente preocupante, e a gente tem que trabalhar cada vez mais, porque o câncer, quanto mais avançado, mais caro é e mais vida ele tira. Então, a base do tratamento é a prevenção, como o Ademilton falou. Comida, o que a gente coloca na boca é um fator importante. Exposição do dia a dia, você que trabalha ao sol tem que ter protetor, tem que ter chapéu, tem que ter muito cuidado com os hábitos de vida, principalmente cigarro, etilista. Então tem que ter muito cuidado com isso, que são coisas fundamentais. E infelizmente está crescendo, porque a nossa população está crescendo, e os diagnósticos também estão crescendo. Então há uma tendência maior nesses dois fatores. Aumento da idade da população e melhores meios diagnósticos. E uma coisa que não foi colocada aí na estatística é que cada vez mais nós estamos tendo índices maiores de cura. Isso é importante. A gente vai às ruas para questionamentos, mas tem uma pergunta que deixei antes do intervalo comercial em relação em que momento o câncer de próstata diagnosticado precisa de uma cirurgia. Vamos mais uma pergunta? Vamos às ruas. Doutor, porque hoje as pessoas têm tanto câncer? Então, hoje as pessoas têm mais câncer porque estão mais expostas. Elas mudaram o hábito alimentar. Muitas das pessoas não comem em casa, têm alimentações rápidas, esses fast foods. Nós temos mais contato com substâncias condimentadas, com alimentos condimentados a cada dia que passa. Nós temos mais contato com hábitos de vidas inadequados, e nós estamos, por exemplo, no sol, nós perdemos a barreira da camada ultravioleta do sol, então nós estamos mais expostos hoje a esses fatores, e nós estamos envelhecendo, porque o câncer é uma doença da terceira idade. Ok, doutor Sidney. O Lucas do São Jorge pergunta se o tabaco provoca câncer. Lucas, eu estava esperando essa pergunta, porque o tabaco hoje é considerado um cancerígeno, e ele é considerado um cancerígeno completo, Conceição. O que é um cancerígeno completo? Ele tanto induz a mutação celular, aquela alteração da célula, como, se você continuar, ele é chamado de indutor. Ele acelera o processo de cancerização. E não é só no pulmão.
O tabaco ele é um cancerígeno completo, que ele pode dar câncer na boca, pode dar no esôfago, pode dar até câncer de bexiga. Hoje está relacionado com o tabagismo. Então, hoje já se sabe que ele é um cancerígeno completo. Tanto estimula a alteração celular, como acelera esse processo de mudança celular. João Maria, da Redenção. Doutor, a leucemia tem cura e o que leva uma pessoa a ter esse tipo de câncer? A leucemia é um câncer sanguíneo em que as células do organismo, nós temos células brancas, são as hemácias, ou as leucócitos e as células brancas, vermelhas, que são as hemácias. Então, leucemia nada mais é do que um crescimento dessas células brancas. Então, geralmente tem algum fator externo, mas tem um fator hereditário importante e tem cura. E o tratamento da leucemia é quimioterapia, não há indicação de cirurgia. Em alguns casos, se faz o transplante de medula óssea. Vamos às ruas mais uma vez para mais um questionamento. Doutor, meu nome é Zete. Gostaria de saber do senhor por que nós não podemos fazer a mamografia antes dos 40 anos. Não é que não pode. É porque o que acontece? Abaixo dos 40 anos, a glândula mamária é muito densa. Então, ela não é vista na mamografia. Abaixo dos 40 anos, se recomenda uma ultrassonografia pelas características da mama. Quando você tem depois dos 40 anos, essa glândula é substituída por gordura. Então, é mais facilmente vista no exame de mamografia. Então, é uma característica de sensibilidade que nós temos. A Jeane, de Santa Etelvina, doutor, o sal pode provocar câncer de estômago? A resposta é sim. Assim como o cigarro, o sal hoje é considerado um cancerígeno também completo para o estômago. Então você tem que ter muito cuidado. Aquelas populações onde utilizam muito sal, como no Chile, no Japão e no interior do Amazonas, o câncer de estômago aqui no Amazonas é o segundo entre o sexo masculino, pelo hábito que as pessoas têm de comer comida salgada e não ter conservação. Então, resposta, o sal é cancerígeno para estômago, sim. Vamos às ruas mais uma vez para mais um questionamento. Doutor, todo tipo de câncer tem que fazer cirurgia? Meu nome é Alessandra e a gente já passou por essa situação na família e eu queria saber. Olha, então, Alessandra, eu já vou aproveitar e responder a pergunta da Conceição. Resposta é não. Nem todo tipo de câncer tem como fazer cirurgia. Os cânceres sólidos, que é esse câncer de estômago, intestino, pulmão, próstata, mama, na sua fase inicial, e aquela pergunta que você falou, quando é que a gente opera câncer de próstata? Quando ele está na sua fase inicial, que o tratamento cirúrgico ele é curativo. Ele tem indicação de cirurgia. Agora, aqueles cânceres sanguíneos, a grande maioria das vezes, não tem indicação de cirurgia. Alguns tipos de câncer, como por exemplo, câncer de canal anal, câncer de ânus e câncer de pele, ele tem tratamento com rádio e quimioterapia. Então, vai depender do tratamento cirúrgico de cada tipo de câncer e do estágio em que ele é feito o diagnóstico. Doutor Sidney, a cirurgia para o câncer de próstata torna o homem impotente? Isso é mito ou é verdade? É verdade parcialmente. Cerca de 40% dos homens eles têm um comprometimento do nervo que leva a uma impotência essa que é corrigida através de prótese. Isso tem minimizado hoje com a cirurgia minimamente invasiva, que é a videolaparoscopia, e a cirurgia robótica, em que você consegue identificar esses nervos e isolar. Mas é um preço que você paga. Mas eu conheço muita gente que faz a cirurgia e depois coloca uma prótese e tem uma vida sexual normal. Ok, a gente vai às ruas, muitas pessoas, muitas perguntas chegando. Isso é bom, né, gente? Porque a informação, ela realmente pode representar um dia a mais para a nossa vida. Vamos lá. Doutor, como acontece o câncer de pele? Então, a maioria dos cânceres de pele está relacionado com a exposição ao sol. Então, nós temos dois grandes tipos de câncer de pele. O câncer de pele que está relacionado com as pessoas que são expostas ao sol, principalmente pessoas de pele clara, e é uma coisa muito comum. Hoje é o câncer mais comum que nós temos, é o câncer de pele. Tanto é que quando a gente faz a estatística, diz os cânceres em geral, fora o câncer de pele. E o outro tipo de câncer de pele muito comum é o melanoma, que é um câncer extremamente invasivo, é aquelas pessoas que têm aqueles sinais preto no corpo, que começa, de repente, ter uma alteração, começa a crescer, começa a coçar. Você tem que procurar esse especialista precocemente, porque esses sinais, às vezes nevos, eles são pré-cancerígenos e devem ser retirados precocemente.
Ok, doutor Sidney, a gente tem aqui uma tabela, eu quero que o senhor possa nos explicar melhor essa tabela, e os 5 tipos de câncer mais comuns nos homens e também nas mulheres. Tem aqui essa primeira relação aqui em relação aos homens, né, doutor Sidney? O câncer de próstata, isso é um gráfico mundial. O câncer de próstata ele tem aumentado por conta do envelhecimento da população, da busca precoce do diagnóstico e hoje a busca ativa, o homem a partir dos